Uma ponte entre Brasil e Itália. Uma rede de pessoas e instituições unidas para gerar transformação social através de intercâmbios artísticos e culturais. A Associação Ponte Entre Culturas de Minas Gerais nasce em 2004 para dar continuidade a uma história que começou com a chegada dos primeiros imigrantes, a união de italianos e brasileiros pelo laço da cultura. Em conjunto com importantes parceiros, a Ponte Entre Culturas realiza anualmente o Seminário da Imigração Italiana em Minas Gerais, um evento itinerante que desde 2005 reúne descendentes de imigrados, pesquisadores de diferentes áreas e representantes de entidades para abordar as contribuições históricas e culturais dos italianos na construção da sociedade mineira contemporânea. O italiano mineiro, ele se tornou brasileiro mais rápido do que o italiano paulista ou italiano gaúcho ou capixaba. Então, uma das características mineiras é essa mescla com a comunidade. A maioria das pessoas ligadas com a Itália hoje são italodescendentes. Não tem mais italianos emigrados no Brasil. Isso aconteceu mais no final do século XIX e início do século XX. Então, uma atividade como o seminário serve a resgatar essa ligação com a mãe pátria. O que eu espero do seminário é que realmente eu possa conhecer mais coisas além daquilo que eu recebi através dos meus tios, né, do meu avô, da minha mãe, de toda a família italiana e do círculo de amizade que a gente tinha, ter um conhecimento maior. Em 2009, o Seminário da Imigração Italiana em Minas Gerais chega à sua 5ª edição. De 26 de outubro a 1º de novembro, o auditório da Escola de Arquitetura da UFMG, em Belo Horizonte, recebeu público e palestrantes para apresentar temas que abrangeram diversas áreas. No primeiro dia, após a cerimônia de abertura, a professora doutora em História e presidente da Fundação Municipal de Cultura, Thaís Veloso Colgo Pimentel, ministrou a palestra Os Locais da Memória em Belo Horizonte e Minas Gerais. Capital planejada, construída para ser capital, o que nos faz diferente de muitas outras cidades. O segundo dia de evento deu início a algumas das atividades paralelas do seminário. A mostra de filmes de Gino Bonfioli e o mini-curso de Metodologia de História Oral. À noite, o ciclo de palestras abordou a contribuição dos imigrantes italianos nas artes plásticas, arquitetura e urbanismo. A vida do arquiteto Luiz Olivieri, desenhista da Comissão Construtora de Belo Horizonte e autor de mais de 400 projetos na nova capital, foi um dos destaques. Na verdade, é uma pesquisa que ainda está em andamento e é muito interessante, inclusive, participar desse evento, porque agora mesmo eu já fiz um tanto de contato ali, várias pessoas vieram, trouxeram informações que com certeza vão enriquecer a minha pesquisa. Então, esse evento, na verdade, está me surpreendendo, inclusive nesse sentido, porque eu estou conseguindo coletar elementos a mais para a minha pesquisa. O dia seguinte destacou a contribuição dos italianos no esporte, na educação e na economia. O desenvolvimento da nova capital mineira, no início do século XIX, atraía os imigrantes pelas oportunidades de trabalho na indústria, no comércio e na construção civil. Houve uma campanha intensa por parte do governo de Minas em divulgar essas oportunidades na Itália. Dessa forma, então, provocando um novo movimento imigratório muito significativo para Belo Horizonte, especificamente para a construção da cidade. Uma cidade em formação oferece também boa oportunidade de empreendedorismo aos recém-chegados. Algumas das empresas fundadas em Belo Horizonte por imigrantes italianos puderam ser vistas em uma exposição fotográfica durante todo o seminário. Um interessante painel sobre alguns dos pioneiros da indústria mineira, organizada pelo Centro de Memória da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. Outra atração do evento foi a sessão de pôster.
A exposição foi montada através de contribuições coletivas, de descendentes e pesquisadores. As novas artes do século XIX foram o foco do 4º dia de seminário. A imigração italiana foi apontada como fundamental para o desenvolvimento da fotografia e do cinema mineiro. Aqueles italianos que eram realmente imigrantes, eles não tinham uma familiaridade com as coisas da terra, a cultura local, mas eram técnicos muito hábeis. Quando surge uma segunda geração, esses já são filhos da terra. O exemplo mais marcante é Humberto Mauro. No 5º dia, as palestras e debates abordaram o envolvimento dos imigrantes italianos nos sindicatos, associações e movimentos sociais. O elemento imigrante, principalmente o italiano, que estava em maior número na cidade capital, foi fundamental para a formação desse movimento. De início, a gente tem uma sociedade italiana de mútuo socorro, que é uma forma de associar-se através de interesses comuns, e temos também a Liga Operária, o Centro Operário, que traz o Donato Donati, um italiano, à frente deste movimento. O jornalista e ativista político Donato Donati, fundador da Liga Operária e da Sociedade de Mútuo Socorro de Belo Horizonte, recebeu uma justa homenagem do 5º Seminário, pelos ideais de justiça e solidariedade. A comenda foi entregue aos representantes da Sociedade de Mútuo Socorro e a Hugo Cânfora, neto de Donati, que falou sobre a história de seu avô. Grande parte dos feitos desse grande homem. O penúltimo dia do evento foi dedicado a uma longa reflexão sobre os movimentos migratórios. Pela manhã foram debatidos temas como as influências culturais entre Brasil e a Itália e o papel do Museu Nacional da Imigração Italiana, inaugurado em Roma em outubro de 2009. São quase 40 os museus presentes na Itália. Além do mais, tem mais de 30 associações e centros de estudos e de documentação sobre as migrações. Toda essa realidade parcelizada e diversificada nas diferentes regiões encontram no Museu Nacional da Imigração um momento de unidade, um momento de sinergia. À tarde, os palestrantes abordaram a participação dos italianos em movimentos sociais de proteção aos imigrantes e trabalhadores e o papel da imprensa italiana no Brasil. São quase 750 jornais italianos que foram publicados no Brasil de 1860 a 1960. Mas a função dessa imprensa foi a tentativa de dar uma identidade patriótica aos italianos, mas também teve uma função de integrar esses imigrados dentro da sociedade brasileira, pois muitos deles não sabiam ainda falar português, então, dando uma ideia do que estava ao redor deles, conseguia integrar melhor os imigrantes dentro da sociedade brasileira. O 7º e último dia do seminário foi dedicado a reflexões sobre as relações contemporâneas entre Brasil e Itália. Este seminário, neste sentido, é um momento de reflexão, de sensibilização para que esta grande amizade, esta grande irmandade entre os dois países, entre os dois povos, si traduza em projetos concretos, specificos e in una maggiore integrazione entre os nossos dois povos. Per quello che è l'andamento demografico del nostro paese, senza gli immigrati noi non riusciremmo a mantenere gli attuali livelli di sviluppo, a consolidarli o addirittura a farli crescere. Para finalizar as atividades do evento, uma mesa redonda deu voz a representantes de associações e comunidades ítalo-descendentes de Minas Gerais. Chegamos a algumas conclusões que foram redigidas num documento que será divulgado perante as autoridades, perante as entidades, tanto italianas quanto brasileiras, levando à frente o trabalho que foi apresentado aqui e que tem uma valência tanto para os imigrantes italianos que vieram ao Brasil, quanto aos migrantes no sentido mais amplo que vale para o mundo todo.
Seminário da Imigração Italiana em Minas Gerais encerrou sua 5ª edição cumprindo o objetivo de ampliar e difundir o debate sobre o tema. Todas as atividades foram transmitidas pela internet e agora podem ser vistas na íntegra através do site ponteentreculturas.com.br. Palestrantes, organizadores e público presentes saem abastecidos com novos dados e novas questões sobre as migrações históricas e contemporâneas entre Minas Gerais e a Itália. A 5ª edição deste seminário é um grande sucesso por vários motivos. Mais uma vez, a união de vários parceiros fortalecendo o projeto, a participação do público de diferentes áreas em função da diversidade da programação proposta, a questão das relações bilaterais Itália-Brasil, que nos remete à contemporaneidade, às migrações de retorno, brasileiros na Itália e o que vem aí no futuro próximo, que é esse ano da Itália no Brasil. E então vamos dizer que se para nós, que a nossa proposta da ponte, de abrir e fortalecer essa ponte entre Brasil e Itália de uma forma mais efetiva, realmente está se tornando cada vez mais intensa e plena.